Olá pessoal, eu me chamo Marcos Vier. Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre gráficos da função quadrática, ok? Vejamos o seguinte, pessoal, essa primeira parte aqui é entender o que é uma função. Vamos começar com um gráfico da função básica, que é f de x igual a x ao quadrado. Então vejamos o seguinte, o que quer dizer o gráfico de uma função? Como é que a gente monta esse gráfico aqui? Vejam que aqui temos alguns pontos em destaques. Então o que a gente fez o quê? Damos os valores a x, certo? E aí vemos qual é o valor de f de x. Por exemplo, nessa tabelinha aqui que a gente montou, a gente colocou valores de menos 2 até 2, variando de meio em meio, certo? Quer dizer, mais ou menos isso, né? Daqui para cá é de 1 em 1. Então veja, se eu boto menos 2 ao quadrado, isso vai me dar 4. Então esse é o valor de f de x ao quadrado, ou o valor de f de x. Menos 1 meio ao quadrado, se eu elevo ele ao quadrado, dá 2,25. Então aqui o valor é 2,25. Menos 1 deu 1, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado é 1, 1 e meio dá 2,25, 2 dá 4. Então, cada par desse aqui representa um ponto, onde esse é o valor de x, esse é o valor de y. Esse é o valor de y. Então, veja, o que acontece? Vamos marcar nossos pontos aqui. Então, iniciamos com quem? Menos 2 e 4. Então, vamos ter menos 2 e 4. Esse é o meu ponto. Depois temos menos 1 meio e 2,25, menos 1,5 e 2,25. E aí, menos 1 e 1, menos 1 e 1, 0 e 0. Aí temos 1 e 1, 1 e meio e 2,25, 2 e 4. Então, esses são os pontos. Uma vez marcados os pontos, traçamos, nesse caso, a curva, que a essa curva aqui damos o nome de parábola, certo? Então ela é chamada de parábola. Então o gráfico da função quadrática é uma parábola, que é essa curva aqui, que vamos dizer, essa forma aqui é dado o nome de parábola, ok? Veja, isso aqui eu fiz com básica, mas qualquer função a gente pode fazer isso. A gente só precisa ver direitinho os valores que vamos dar, para que isso não fique muito grande, certo? Mas para construir o gráfico de uma função é basicamente essa. Temos a função, damos os valores de x, substituímos os valores de x e encontramos os valores de y. Marcamos os pontos e aí traçamos a nossa parábola aqui, ok? Veja o seguinte, a minha parábola, ou no caso o gráfico da função, ele é muito importante na função. Veja, esse gráfico, a minha parábola aqui, que aí eu tenho o gráfico da função definida completo aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, e aí eu tenho alguns pontos que se destacam nesse gráfico, que primeiramente eu tenho, quando esse gráfico aqui, a minha parábola, corta o eixo de x, ele vai cortar dependendo do número de raízes que tiver, porque aonde ele passa são as raízes da minha função, certo? Então ele corta o eixo de y nas suas raízes. Se não houver raiz, ele não vai cortar o eixo de x, certo? Quer dizer, aqui ele está cortando duas vezes, quer dizer que ele tem duas raízes. Ele pode, como já vimos que a minha função ela pode ter nenhuma raiz, pode ter duas raízes ou nenhuma raiz, ou uma única raiz. Então ele pode cortar em dois pontos e nenhum, ou tocar apenas uma vez, certo? Vejam que aqui eu tenho um que ele chama de eixo de simetria. Esse eixo de simetria, ele é equidistante, quer dizer, ele está à mesma distância, esse eixo, das minhas raízes, certo? E também de qualquer ponto que você pegue das extremidades do meu gráfico. Então, o eixo de simetria, como um todo ele divide a minha parábola em duas partes iguais, certo? Esse eixo, ele passa exatamente um ponto aqui que a gente chama de
vértice, que é o vértice da parábola, que também ele é muito importante. Ele é o que vai me determinar o vértice. Ele é que vai me determinar o vértice da parábola, quando é que a função tem máximo e quando ela tem mínimo, certo? O que a gente vai inicialmente aqui estudar é o que esses parâmetros aqui na minha função, o A, o B e o C, fazem com o meu gráfico aqui. Para isso eu vou utilizar um programa, que é o GeoGebra, para a gente poder perceber isso, certo? Então vejam só, rapidinho aqui, vejam, eu tenho uma função aqui, deixa eu colocar aqui o A positivo. Vocês perceberam? Já percebeu que o A deu uma mudada aí, né? Então vejam, aqui eu tenho isso aqui, é como se eu tivesse só f de x ao quadrado, já que aqui é zero, então é f de x ao quadrado. Então minha parábola está voltada para cima. Essa abertura aqui a gente chama de concavidade, certo? Essa parte da parábola que fica aberta é chamada de concavidade. E se a concavidade está voltada para cima, o A é positivo. Esse A, quanto maior o valor de A, mais fechada essa concavidade vai ficar. Quanto menor, maior será a minha abertura dessa concavidade. Temos também que, se o A for negativo, veja o que acontece. Ela volta, a concavidade fica voltada para baixo. Então vamos ter concavidade voltada para baixo se o A for negativo e concavidade voltada para cima se o A for positivo, certo? Aí veja, isso aqui é o que o A faz. Ele determina se a concavidade é voltada para cima ou voltada para baixo. Vejamos, o B, o que é que ele faz? O B nesse caso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, veja que ela está se deslocando lateralmente. Isso quer dizer na horizontal, de um lado para o outro. Vejam, se o A é positivo, a parte aqui, que ela é crescente, que é o que está aumentando os valores, ó, ele está cruzando o eixo de Y. Se o B vai ser negativo, a parte que cruza o eixo vai ser a parte decrescente. Então, se o gráfico está cortando o eixo aqui, ó, na parte decrescente dele, do eixo de x, do eixo de y, desculpe, se a parábola aqui corta o eixo de y na sua parte decrescente, onde ela está diminuindo os valores, o B vai ter que ser negativo. Se por acaso o B é positivo, ela corta na parte, nesse caso aqui, ó, crescente, certo? O valor nesse caso de C, o que é que o C vai fazer com a minha parábola? O C nesse caso aqui, ele vai fazer a parábola subir e descer. O C na verdade é exatamente o que? Ó, se eu boto aqui em menos 2, o C é menos 2, então ele corta a parábola, o eixo de Y é cortado exatamente na coordenada menos 2. Veja, se eu coloco em menos 1, ele sobe para cortar em menos 1. Se eu coloco em 0, ele corta em 0. E assim por diante. O valor de C é onde exatamente a minha parábola corta o eixo de Y. Ok? Então é isso que nesse caso aqui que os parâmetros A, B e C fazem na minha função. Então vejamos o seguinte. Como vimos, vamos fazer um resumo aqui bem rápido. Quer dizer, o parâmetro A, o que é que o parâmetro A faz? Ele faz o quê? Ele determina se minha parábola está voltada para cima ou se ela está voltada para baixo. Então, se o A ele é positivo, quer dizer, maior que zero, ela está voltada para cima. Se o A, nesse caso, ele é negativo, então ela está voltada para baixo, certo? O parâmetro B. O que é que o parâmetro B a gente pode dizer sobre o parâmetro B? Ó, eu tenho Y e tenho X. Veja, o parâmetro B, se o B nesse caso for positivo,
Isso quer dizer o quê? Que ele está cortando, o B está cortando a parábola, quer dizer, o eixo de y, na sua parte crescente, ó, onde ele cresce. Se o B nesse caso aqui for negativo, isso quer dizer que ele está cortando o eixo de y na sua parte decrescente. Temos também, se o B for um valor, se for o B for zero. Veja, se o B for zero, é porque a parábola está justamente cortando ele aqui no ponto 0, 0. Então, B foi igual a zero. Acontece o que? A minha parábola nem está mais de um lado nem do outro. Ela simplesmente aqui, ó, passa exatamente no ponto 0. Então, ela está no meio. Então, o meu eixo de simetria vai ser o próprio eixo de y. Ok? E aí, como vimos, o nosso parâmetro C. O que é que o nosso parâmetro C faz? Ele faz o que? Ele faz com que a parábola vá subindo ou descendo. Lembre, isso quer dizer, o valor, nesse caso, onde ele corta o eixo de x, esse é o valor de C, certo? Independente aonde ele cortar, ou na forma que essa parábola tiver, ela pode estar com a cavidade voltada para baixo, mas aonde ele cortou o valor, no caso, onde cortou o y, esse vai ser o valor de C, ok? Com isso, a gente vai o quê? A gente vai agora ver o que é esse meu vértice da função, certo? Que ele é, como eu disse, o que vai determinar o que é máximo ou mínimo da minha função, certo? Vejamos o seguinte aqui. Vamos ver rapidinho aqui o que é o vértice da parábola. Pronto. Como a gente pode perceber aqui, ó, vejam o seguinte. O vértice da parábola aqui, que esse o meu V, é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da parábola. Isso vai depender de quem? Da maneira como a concavidade está. Se a concavidade está voltada para cima, isso quer dizer, se meu A é positivo, então ela, nesse caso aqui, ó, ela vai, os valores vão diminuindo, diminuindo, chega um determinado valor aqui, que vai ser o mínimo, e começa a aumentar. Então quando esse A é maior do que zero e a concavidade está voltada para cima, isso quer dizer que a minha função, ela vai ter valor mínimo. Já aqui, ó, percebam que a minha parábola vai aumentando, aumentando, e chega a um determinado valor, ela começa a decrescer, diminuir seus valores. Então, nesse caso, o vértice aqui, ó, quando o meu A ele é negativo, menor que zero, isso aqui quer dizer que eu vou ter um valor máximo da função, certo? O valor máximo da função e o valor mínimo da função. Não acontecem os dois ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra, quer dizer, ou o A é positivo ou o A é negativo. Se o A for positivo, eu vou ter valor mínimo, se o A for negativo, eu vou ter valor máximo da função. Veja o seguinte, esse meu vértice, ele é formado por quem? Por coordenadas, x, v, y, v. Esse meu y, v representa o valor da função, e o x, v, o instante ou o momento em que isso acontece. Certo? Que vai representar o mínimo, o YV representa o mínimo ou representa o máximo da minha função. E o XV representa exatamente o momento ou aquele produto, ou aquele momento, ou aquela questão que faz com que isso aconteça, que tem esse máximo ou esse mínimo. Para isso, existe uma regrinha para a gente descobrir quem é o XV e quem é o YV. O XV, nesse caso aqui, ele é dado por isso. XV é igual a menos B sobre 2A. Lembrando, onde B e A são os coeficientes, aqueles parâmetros que estávamos vendo agora há pouco. YV é meu delta, certo? Então, o YV é o valor de delta. Lembrem nesse caso aqui que esse delta ele é igual a quem?
AB ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E como é que eu calculo isso? Vamos ver alguns exemplos bem diretos aqui para a gente descobrir qual é o valor de cada um. Achar xv e yv. Então vamos achar o vértice dessa minha função aqui, certo? Então primeiro eu tenho que descobrir quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. Eu preciso dos meus coeficientes ou os parâmetros aqui. Então o A é 2, pois ele está junto de x ao quadrado. O B é menos 8 e o C, nesse caso, já que não aparece, é 0, certo? Então, vamos achar aqui o valor de xv. Para achar o valor de xv é menos B, então é menos 8 sobre 2 vezes o valor de A, que o valor de A é 2. Então temos menos com menos aqui, fazendo a operação de sinal, vamos ter 8 positivo. 2 vezes 2, 4. 8 dividido por 4, isso vai me dar 2. Então o xv vai ser 2. Já o yv, para a gente achar o yv, eu preciso antes achar o valor de delta. Então delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Só que meu delta, ele vai ser igual a quem? Quem é meu b? B é menos 8. Então eu vou ter menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 0. Mas veja, eu tenho um produto, uma multiplicação aqui, com um dos fatores é 0. Então a gente já sabe que isso aqui vai dar 0. Então delta vai ser igual a menos 8 ao quadrado, vai dar 64. Agora eu posso calcular quem é meu yv, que ele vai ser menos delta, que vai ser menos 64 sobre 4 vezes o valor de A, que é 2. Então vamos ter menos 64 dividido por 8, que aí vai dar menos 8, certo? Então vejamos aqui eu vou ter menos 8. Então, o vértice dessa função, as coordenadas dos vértices dessa função, será 2 e menos 8. Lembrando, como o valor de A aqui, ele é positivo, o A é positivo, então o que a gente tem aqui é um valor mínimo. E quem é o valor mínimo? É o yv. Então, o yv é que é meu valor mínimo, certo? Então, se a gente quisesse saber qual é o valor mínimo dessa função, será menos 8, certo? Vamos ver outro exemplo aqui com a função, com a equação ou a forma algébrica da função completa, certo? Então, de novo, aqui eu tenho f de x igual a isso aqui, menos 4x, certo? Menos 4x ao quadrado, menos 4x mais 5. Então, vejamos o seguinte. Como eu já disse, inicialmente, devemos achar ou mostrar aqui primeiro o valor de A, de B e de C nas minhas funções aqui. Veja, o valor nesse caso de A vai ser menos 4. O valor de B também será menos 4, já que acompanha x. E o valor de C, que é meu termo independente, que não acompanha letra nenhuma, é 5, ok? Então vamos lá de novo. Encontrar o valor de xv. Xv é quem? Como é que eu encontro? É menos B sobre 2 vezes A. Mas quem é meu B? Meu B aqui é menos 4. Então vamos ter menos 4 sobre 2 vezes o A, que é menos 4. Esse menos com menos dá mais, então aqui vai ficar 4. 2 vezes menos 4 dá menos 8. E aí, veja, nesse caso eu não tenho como fazer uma divisão, mas eu posso simplificar. Se eu dividir aqui, já que os dois são múltiplos de 4, então eu posso dividir ambos por 4, simplificar a fração, certo? E aí teremos o seguinte. Aqui ficará 4 dividido por 4 vai dar 1. 8 dividido por 4 dá 2. E aqui, mais com menos, isso aqui vai dar menos. Então, dá menos 1/2. Certo? Então, aqui é o valor de y.
de xv. Para descobrir o valor de y, precisamos achar antes o valor de delta, que delta é igual a quem? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta será quanto? Quanto é meu b? Menos 4. Então, vamos ter menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que também aqui é menos 4, vezes o c, que é 5. Então, veja, delta vai ser igual a quem? 16, que é menos 4 ao quadrado, menos com menos, já que isso é um produto, vai dar mais. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 5, nesse caso aqui, dá 80. Então, isso vai ser igual a 96. Então, isso é o valor de delta, certo? Veja, aqui a gente está usando o valor de delta, não da raiz de delta, certo? Então, por isso não preciso me preocupar se isso aqui tem ou não tem raiz. Aí, veja, então, YV vai ser igual a quem? A menos delta, então é menos 96 sobre 4 vezes o valor de A, que é menos 4. Então, vou ter menos 96 dividido por menos 16, já que 4 vezes 4 vai dar 16, ok? Menos com menos, isso aqui vai me dar mais, vai ficar positivo. 16 dividido aqui por 6, por 16, isso aqui vai me dar 6. Porque 6 vezes 10 dá 60, 6 vezes 6 dá 36, 36 com 60, 96. Então, 6. Então, veja, como aqui o valor de A ele é negativo, isso quer dizer que a função ela vai ter valor, nesse caso aqui, ó, máximo. Certo? Ela tem valor máximo aqui, a minha função. Então, se ele estivesse perguntando aqui qual seria o valor máximo da função, o valor máximo da minha função seria, nesse caso, o 6, certo? Porque esse é o valor de y. Y é que representa o valor máximo ou o valor mínimo da minha função. Certo, pessoal? Vamos para alguns exemplos aqui para a gente estudar a questão do voltar para os parâmetros da minha função. Veja, alguns exercícios ou algumas questões, elas pedem só simplesmente para a gente determinar os sinais dos meus parâmetros, certo? Ou dos coeficientes, como eles determinam. E isso a gente sabe justamente olhando para o gráfico da minha função. Vejamos o seguinte. Nesse caso aqui, eu tenho o seguinte. Deu esses 3 gráficos, ele quer saber quais são os sinais de A, de B e de C, certo? Então, veja só. O A. O que é que acontece com o A? A gente viu que o A, a minha parábola está voltada para baixo. Se ela está voltada para baixo, esse A só pode ser negativo. Isso quer dizer o A vai ser menor do que 0. Já que quando o A é positivo, a parábola fica voltada para cima. Certo? Aí, o valor de B. Vimos que B, nesse caso aqui, ele representa por isso aqui. Ou a parte crescente ou a parte decrescente, dependendo de quem está cortando o eixo de Y. Quem está cortando o eixo de Y aqui é a parte decrescente, ó, que está diminuindo. Se é decrescente, o B também vai ser negativo. E aí, por último, eu tenho o valor de C, que é exatamente aonde corta o eixo de Y. Então, ele corta aqui. Eu não sei aqui exatamente que valor é esse, mas eu sei que ele está acima do valor de x. Então, eu posso afirmar que o C ele é positivo, já que os valores que estão acima aqui vão ser positivos. Ok? Vamos para a letra B. O A, nesse caso aqui, ele vai ser o quê? Ó, a parábola está voltada para cima. Então, a concavidade está voltada para cima. Então, nesse caso, o A é maior do que 0. Certo? Aí vamos para o valor de B. Ó, aqui ó, ela está decrescendo e aqui ela começa a crescer. Então ela está na parte crescente, ela está cortando quem? O eixo de Y. Então se ela corta o eixo de Y aqui na parte crescente, isso quer dizer que o B vai ser positivo. E o meu C, veja o seguinte, o meu C aqui,
ele está cortando exatamente aqui, ó. Eu não sei quanto é esse valor, mas eu sei que está abaixo de x, ó, do eixo de x, então ele é negativo, então vai ser menor do que 0, ok? Vamos aqui, o A vai ser o que? Então, ó, com cavidade voltada para baixo, então o A vai ser negativo. O valor de B vai ser quem, ó? Aqui é a parte crescente, ó, ela está crescendo, então ela está cortando o eixo de Y na parte crescente, então B vai ser positivo. E aí eu tenho aqui o valor de C, que nesse caso aqui o C, ó, ele está exatamente cortando onde os eixos se encontram, que é quem? O meu zero. Então aqui o Z vai ser exatamente igual a 0. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Aí, certo? Então vamos ver o seguinte. Nesse exemplo 2 aqui, ele me dá o gráfico e quer que eu determine quem é essa função que representa esse gráfico aqui, certo? Só que nesse caso aqui, nessa letra A, eu só tenho 2 pontos, certo? Antes disso, a gente tem que lembrar que eu tenho algumas coisinhas aqui. Aqui eu tenho uma forma canônica da minha função. Então, essa forma canônica da função, ela é determinada assim. F de x, ela vai ser escrita como quem? O A, o parâmetro A, vezes x, menos o x vértice da função, isso ao quadrado, mais o y vértice da minha função. Então, isso aqui é a forma canônica da minha função. Quer dizer, se eu tiver o vértice da minha função, certo? Eu posso utilizar essa regrinha aqui para encontrar ela. Então, veja. Com o que é que eu posso fazer aqui? Usar essa regra aqui, então eu tenho isso. F de x vai ser igual a quem? E veja, o A eu não sei quem é por enquanto. Então, A. X menos quem? O xv. Se a gente olhar aqui, isso aqui é o meu vértice da minha função. Então, o xv é esse aqui, ó, é 1, e o yv é o 2. O xv está em x, então aqui vai ser 1. Isso ao quadrado. Mais o valor de yv, que vai ser quanto? 2. Então, vamos resolver inicialmente essa parte aqui. X menos 1 ao quadrado. Se eu resolver isso aqui, certo? Eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais 1. Lembre que aqui a gente está multiplicando x menos 1 vezes x menos 1, certo? Então, a gente chega a esse valor aqui. Então, isso quer dizer que aqui dentro eu vou ter isso aqui, certo? Aqui dentro. Mas eu posso descobrir, olhando para esse outro ponto, o valor de A. Como é que eu posso descobrir o valor de A aqui? Ele me diz o quê? Se o meu x for 0, o yv, no caso, o valor da minha função vai ser 3. Quer dizer, se eu pegar aqui, ó, dessa minha função, isso quer dizer, se aqui for 3, então A vezes menos 1 ao quadrado mais 2. Só que isso aqui, 0 menos 1 dá menos 1. Ao quadrado vai dar 1. Então, vai ficar 3 é igual a A vezes 1. Aqui vai dar A mais 2. Passando esse 2 para cá, vamos ter 3 menos 2 é igual a A. Então, o A vai ser igual a 1. Se A é igual a 1, então quem será, como é que ficará meu f de x? Então, se aqui é 1, ó, eu teria esse número multiplicando esse valor, que é isso aqui. Então, f de x ficará de que forma? Ficará assim, vou ter 1 vezes quem? Vou ter x ao quadrado menos 2x mais 1 mais o 2 aqui. Então, f de x será igual a quem? Aí veja, nesse caso aqui, eu teria o seguinte, 1 vezes isso vai dar ele mesmo. Então, vamos ter x ao quadrado
menos 2x mais 1. 1 mais 2 dá 3. Então, veja. Esses aqui vão ser meus parâmetros. Então, quer dizer, o A vai ser 1, o B vai ser menos 2 e o valor de C vai ser 3. Certo? O único valor claro aqui seria o valor de 3, que é onde o gráfico está cortando o eixo de Y. Certo? Então, assim, a gente pode usar essa forma, que é a forma canônica. Também podemos usar a forma fatorada, nesse caso aqui, das minhas raízes. A forma fatorada da função, ela vai ser quem? Como é que eu escrevo isso? Então, teria assim, f de x é igual a quem? A vezes. Aí eu vou ter x menos a primeira raiz, que eu posso chamar de x1 ou x', vezes x menos a segunda raiz, que é x2 ou x', certo? Então, temos isso aqui. Essa é a minha forma fatorada. Então, nesse segundo exemplo aqui, a gente vai usar a forma fatorada, já que eu tenho as raízes. Ó. Já que o gráfico aqui ele corta o meu eixo de x em 2 pontos. Ó. Então, quer dizer que eu tenho 2 raízes. E se ele só cortasse uma das raízes aqui, nesse caso aqui, ó, eu não teria. Certo? Então, bastaria fazer só com uma. Vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui. Então, eu tenho o seguinte aqui, certo, pessoal? Vejam. Então, eu vou usar a forma fatorada, como eu disse a vocês, a vezes x menos x', x menos x', certo? E aí a gente vai fazer o quê? Inicialmente, certo? Substituir isso aqui. Aí, ó, substituir quem? As raízes, que é menos 1 e 4. Então, vamos lá. Então, vamos ter que f de x vai ser igual a quem? A vezes. Aí eu vou ter x. Como ali é menos 1, menos com menos vai dar mais. Então, mais 1 vezes x menos 4, que é a segunda raiz. Claro que essa ordem aqui não importa. Certo? Quem é a primeira, quem é a segunda, isso aqui vai dar no mesmo. Certo, pessoal? Então, vejamos o seguinte. Eu tenho isso. Eu tenho também esse outro ponto. Ele está dizendo que quando o y aqui for, quando o x aqui for 0, o y é 4. Então, vamos fazer o que a gente fez anteriormente. Quando o f de x, que é meu y, for 4, isso só acontece se esses meus x, o valor de x aqui for 0. Então, ficaríamos a vezes 0 mais 1 vezes 0 menos 4. Aí, veja, eu tenho 4 é igual a quem? A. Aí eu tenho, aqui vai ficar 1 vezes menos 4. Que aqui vai ficar menos 4. 1 vezes menos 4, então vamos ter 4 igual a menos 4A. Como eu só quero o valor de A, eu vou passar o 4 dividindo. Então, A vai ser igual a 4 dividido por menos 4. Que isso vai me dar menos 1, porque 4 dividido por 4 dá 1, e mais com menos vai dar menos. Então, isso aqui, certo? É o valor, no caso do parâmetro A, de menos 1. Então, vamos agora fazer o quê? Multiplicar isso aqui. Então, vejam, eu vou fazer pegar ali x mais 1 vezes x menos 4 e multiplicar isso. Multiplicando x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 4 dá menos 4x. 1 vezes x dá x. 1 vezes menos 4 dá menos 4. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado é menos 3x, já que menos 4x mais x aqui, ó, vai dar negativo, né? Estou devendo 4, tem 1 para pagar, vou ficar com 3. Então, menos 4. Certo? Então, isso aqui é esse produto aqui, desse por esse. Então, como isso aqui é menos 1, para encontrar a minha função, aqui, eu vou ter que fazer o quê?
substituir, certo? Então vou ter f de x vai ser igual a quem? O a que é quem? Menos 1 vezes isso aqui, x ao quadrado menos 3x menos 4. Como é menos 1, eu só vou alterar os sinais da minha função. Então f de x é igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Vejamos que algumas coisinhas a gente tem aqui. Já que o valor de a é negativo, a parábola está voltada para baixo, certo? Então, o valor da função está voltado para baixo, ok? Aí eu tenho 4, é onde o gráfico corta o eixo de y, certo, pessoal? Então, se a gente tiver o gráfico para representar, para transformar ele em função, certo? Então a gente nesse caso vai ter que fazer de uma dessas duas maneiras, ou usar a forma canônica ou a forma fatorada, certo? Tem outra forma que é a forma de um sistema linear, mas a gente vai ver mais tarde, certo? Vamos aqui a algumas aplicações matemáticas na física, usando justamente essa questão do verso da função do valor máximo ou mínimo, certo? Vamos voltar um pouquinho para isso. Então veja, a trajetória de uma bola em um chute a gol descreve uma parábola. Supondo que sua altura h em metros é dada em metros e t em segundos, após o chute seja dado por isso aqui. Então ele está dizendo que a minha função é h de t, que aqui a minha é igual a tt, não é x, é igual a quem? A menos t ao quadrado mais 6t. Certo? Então façam de conta que esse meu t é meu x. E aí vejam o seguinte, aqui está o chute, aí ela forma uma parábola até chegar no gol, certo? Então ele quer saber o que? A que instante? Instante nos remete ao que? A tempo, certo? A bola atinge a altura máxima, então na verdade aqui ele quer saber em que momento esse t vai fazer com que essa altura seja máxima. Então quando isso acontece, ele quer quem? Ele quer esses valores que estão aqui. Então ele quer o y, o xt. Então aqui eu vou achar o xv da função. Melhor dizendo, não xt. Eu quero o vértice da função, só que aqui eu quero só a coordenada x. Que a coordenada x aqui é dada por quem? Menos b sobre 2 vezes a. Aí vejam. Na minha função aqui, o valor nesse caso de a vai ser menos 1, já que aqui não acompanha número nenhum e ele é negativo. O valor de b vai ser 6. Então, substituindo aqui, vamos ter o seguinte, b vai ficar menos 6 sobre 2 vezes a, que é menos 1. Então, dá menos 6 sobre menos 2. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Então, esse aqui, como é tempo, e o tempo está sendo dado em segundos, então é 3 segundos. Certo? Então, 3 segundos é o tempo, nesse caso aqui, que se leva para que ele atinja a altura máxima. Mas que altura máxima é isso? É justamente o que B quer saber. Certo? O B quer saber qual é essa altura máxima aí. Então, para isso, inicialmente, eu preciso encontrar quem é meu delta. Sabendo que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Certo? Então, veja, delta vai ser igual a quem? Quem é meu B? É 6. Então, vamos ter 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, já que ele não aparece, é 0. Então, lembra, tem um produto onde um dos termos é 0, então isso aqui vai dar 0. Então, delta será igual a 6 ao quadrado, que é 36. Então, aqui agora vamos encontrar essa altura máxima que é meu YV, que ele é quem? É menos delta sobre 4A.
Quem é esse meu delta? Meu delta é 36, então vou ficar menos 36 dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. Então vamos ter menos 36 dividido por menos 4, que aí menos com menos vai dar mais, 36 dividido por 4, isso vai me dar 9. Então vai me dar 9 metros, certo? Que vai me dar 9 metros, ok? Vamos para o próximo exemplo aqui. Temos mais 2 para terminar, mas é rapidinho. Vejamos o seguinte aqui, ó. Determine a imagem da função e o valor máximo ou mínimo da função quadrática. Veja o seguinte. Quando eu tenho o gráfico de uma função, certo? Aqui, a minha função, como é uma parábola, veja que ela desce e em um determinado momento ela começa a subir. A imagem da função nada mais é do que os valores que y pode assumir. Os valores que y pode assumir. Então, veja o seguinte aqui. Ó. Existe um determinado valor aqui, ó, que o y ele não vai assumir nada aqui abaixo. Só de um determinado ponto aqui para cima. Esses valores que y assume é o que chamamos de imagem da função. Certo? Então, a gente chama isso de imagem da função. Então, e quem é que representa isso? De novo, está ligado ao vértice. É justamente meu YV que determina esse limite. É de YV para cima ou de YV para baixo, dependendo da posição que está a minha parábola. Certo? Então, veja isso aqui. Então, a gente vai precisar do valor máximo ou mínimo dessa minha função. Certo? Então, como ele quer o valor máximo ou mínimo, então não preciso me preocupar com XV, apenas com YV. Então, vamos descobrir quem é primeiro meu delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Assim, vamos olhar quem são os meus parâmetros. O valor de A é 1, o valor de B é 4 e o valor de C é menos 2. Então, vamos substituir aqui, vamos ter delta será igual a B ao quadrado, que vai dar 4, que é 4, então é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 2. Então, delta é igual a 16, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui vai me dar 24. Vejamos, para calcular o meu YV, eu preciso de quem? De menos delta sobre 4 vezes o valor de A. Como o delta aqui deu 24, então vamos ter menos 24 dividido por 4 vezes o valor de A, que é quanto? É 1. Então vamos ter menos 24 dividido por 4, que vai dar menos 6. Veja, como o A aqui ele é positivo, o valor de A é positivo, essa parábola vai estar voltada, com a concavidade voltada para cima, então ele vai ter valor mínimo, não valor máximo. Então aqui a gente vai ter valor, esse é o valor mínimo da função. Esse é o valor mínimo da função. E consideravelmente, como ele tem valor mínimo, ó, então a função ela desenvolve esse valor mínimo e aí ela pode ir aumentando infinitamente. Então, a imagem da minha função, ela é dada por quem? Ela vai ser dada aqui, a imagem da minha função, ela vai ser menos 6, certo? Ela vai ser y, vai ser maior ou igual a menos 6. Então, todo valor de y que for igual a menos 6 ou maior do que ele faz parte dessa imagem. Então, a imagem são todos os valores que y pode assumir. E quem são esses valores? São todos os valores maiores do que menos 6. Ok? Vamos para o último exemplo aqui. Certo? Aquele que é o que? Determine, nesse caso, o valor de m, de modo que a função
essa função que ele me deu aqui admita valor máximo da função. Como vimos, olha, para admitir valor máximo, a parábola tem que estar voltada para baixo. E ela, para estar voltada para baixo, só quem determina se a parábola está voltada, a concavidade está voltada para baixo ou para cima é o valor de A. Então, esse meu valor de A tem que ser negativo. Então, quem é que representa meu A aqui? Meu A está sendo representado por essa expressão, 3m menos 1. Então, para a gente achar o valor de m, que vai fazer com que essa função tenha concavidade voltada para baixo, para a gente encontrar um valor máximo, é só pegar 3m, que é a minha expressão menos 1, e dizer que ela tem que ser, nesse caso aqui, menor do que 0, já que isso aqui é o valor de A. Então, 3m tem que ser menor do que quem? 1 está negativo, ele passa positivo. Então, m é menor do que quem? 1. 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, m é menor do que 1/3. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, o que é que isso quer me dizer aqui? Isso quer me dizer o quê? Que aqui, todos os valores que forem menores do que 1/3 vão fazer com que essa minha função aqui, certo? Essa minha função aqui, ela admita valor máximo. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido e fica para uma próxima, ok?